Pai, se é por sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja por minha vontade, mas pela sua. Mateus 26:42. Que seja não porque eu quero, mas porque você quer. Marcos 14:36. Esta resignação não é de modo algum um fanatismo cego. Ao contrário, é a posse da consciência iluminada de que eu apenas nada posso fazer. O Pai que está em mim fará todo o trabalho. João 5:30. Por acaso você duvida que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que pronuncio não as falo como se fossem minhas, pois elas vêm do meu Pai que está em mim, aquele que realiza suas obras. João 14:10. Quando uma pessoa deseja algo, ela tenta fazer com que algo que não existe apareça. Com muita frequência, não somos conscientes do que de fato estamos fazendo. Inconscientemente, declaramos que não possuímos a capacidade de materializar. Baseamos nosso desejo na esperança de adquirir as capacidades necessárias no futuro. É sempre eu não sou, mas serei. As pessoas não se dão conta de que a consciência é o Pai que realiza o trabalho, de modo que tentam expressar aquilo que não são conscientes de ser. Estes esforços estão condenados ao fracasso. Apenas aquilo que está no presente se expressa. Se eu não for consciente de ser aquilo que busco, então não vou encontrá-lo. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de todas as coisas. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que você é e não do que você será. As obras já estão acabadas. Quando um escultor observa uma pedra de mármore sem forma, consegue ver nela sua obra já finalizada. O escultor apenas revela a obra que já vê pronta, retirando o mármore que cobre sua ideia ou visão. O mesmo se aplica a você. Em sua consciência sem forma, está enterrado tudo o que você vai se tornar consciente de ser. O reconhecimento desta verdade vai lhe transformar, e você vai deixar de ser um trabalhador inexperiente que faz força em vão para se tornar um grande artista que domina o que faz. Sua afirmação de que agora é aquilo que quer ser vai retirar o véu da escuridão humana e revelar sua afirmação conforme ela se apresenta. Eu sou isso. A vontade de Deus foi expressada nas palavras da viúva na Bíblia, quando disse: tudo está bem. A vontade do homem tem sido: tudo ficará bem. Dizer ficará bem é o mesmo que dizer: não estou bem nesse momento. Não se imita a Deus, o Eterno agora, utilizando-se palavras repetidas e sem sentido. Deus se encarna continuamente naquilo que é, não no que vai ser ou o que já foi. Sendo assim, a resignação de Jesus, que se fez semelhante a Deus, deixa de ser um reconhecimento de uma carência, indicando o futuro com eu serei, para ser um reconhecimento da provisão divina ao afirmar: eu sou isso. Já está feito. Obrigado, Pai. Agora você vai ver a sabedoria nas palavras do profeta ao afirmar: deixe que o fraco diga, eu sou forte. Joel 3:10. O ser humano, por sua cegueira, não seguirá o conselho do profeta. Continuará declarando que é fraco, pobre, azarado, e todas as expressões indesejáveis das quais quer se livrar, afirmando com ignorância que vai se livrar disso tudo pela expectativa de um futuro melhor. Estes pensamentos são um obstáculo para a única lei que poderia de fato libertá-lo. Só há uma porta pela qual aquilo que buscas pode entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10:9.
Quando você diz "eu sou", está declarando que é na primeira pessoa e no tempo presente, não no futuro nem no passado. Saber que eu sou é se tornar consciente de ser. A consciência é a única porta. Enquanto você não ser consciente de ser aquilo que busca, buscará em vão. Se julgar pelas aparências, você continuará escravo das evidências de seus sentidos. Para quebrar esse feitiço hipnótico dos sentidos, é que se diz: entra em seu interior e feche a porta. Mas tu, quando orar, entra em teu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que em segredo te ouve. Assim teu Pai, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Mateus 6:6. Venha, meu povo, entrem em seus aposentos e fechem as portas. Escondam-se por um tempo até que a indignação vá embora. Isaías 26:20. Entre e feche a porta atrás de você e de seus filhos. Segundo o livro de Reis 4:4. E entrando, fechou a porta e orou ao Senhor. Segundo o livro de Reis 4:33. A porta dos sentidos deve estar bem fechada para que sua nova afirmação possa ser honrada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil como parece no começo. É algo a ser feito sem esforço. É impossível servir a 2 mestres ao mesmo tempo. Mateus 6:24 e Lucas 16:13. O mestre que todo homem serve é aquilo que ele é consciente de ser. Eu sou o Senhor e mestre daquilo que sou consciente de ser e que se expressa em meu mundo. Não é necessário nenhum esforço para uma pessoa criar pobreza, se ela já é consciente de ser pobre. Seu servente, a pobreza, é obrigado a seguir essa pessoa e sua consciência de ser pobre, enquanto o eu sou dela, o Senhor dela, estiver consciente de ser pobre. Ao invés de lutar contra as evidências dos sentidos, declare que você já é aquilo que deseja ser. Quando foca sua atenção nessa declaração, as portas dos sentidos se fecham automaticamente na cara de seu antigo mestre. Aquilo que você costumava pensar sobre si mesmo. Sigamos o exemplo de Jesus, que como homem se deu conta de que não podia fazer nada para mudar sua imagem de carência. Então fechou a porta dos sentidos diante de seu problema e recorreu ao Pai, aquele que torna todas as coisas possíveis. Mateus 19:26, Marcos 9:23, 10:27 e 14:36, Lucas 18:27 e Atos 8:37. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele declarou que era tudo o que, segundos antes, seus sentidos haviam dito que não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, Jesus permaneceu na consciência declarada, até que as portas ou sentidos se abriram e confirmaram que o Senhor está no controle. Lembre-se, o Eu Sou é o Senhor de todas as coisas. Nunca use de novo a vontade humana que diz "eu serei". Faça como Jesus e diga "eu sou isso". Eu sou o primeiro e também o último. Além de mim não há nenhum outro Deus. Isaías 44:6. Eu sou o Senhor seu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, a casa da servidão. E não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, do 6 ao 7. Não terás nenhum outro Deus que não seja eu. Enquanto o homem continuar acreditando no poder fora de si, vai continuar também impedindo a si mesmo de ser quem de fato é. Toda crença em poderes separados dele, tanto para o bem ou para o mal, assumirão a forma do ídolo adorado. As crenças no poder dos remédios para curar,
das dietas para fortalecer, do dinheiro para dar segurança, são falsas promessas dos aproveitadores que devem ser expulsos do poder. O templo. Mateus 21:12, Marcos 11:15, Lucas 19:45, João 2, do 14 ao 15. Você é o templo de Deus vivo. Livro 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Está escrito: minha casa é chamada casa de oração por todas as nações, mas vocês têm usado ela como uma caverna de bandidos. Mateus 21:13. Porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Os bandidos que roubam você são suas próprias crenças falsas. É sua crença em uma coisa e não a coisa por si mesma, que lhe favorece ou lhe prejudica. Só há um poder, eu sou esse poder. Por acreditar em coisas externas é que você confere poder a essas coisas. Entenda que você é o poder que você tem atribuído equivocadamente às condições externas. O homem se sente tão seguro com as leis, opiniões e crenças criadas pelo próprio homem que atribui a elas uma autoridade que na verdade não possuem. Com a satisfação de achar que seus conhecimentos abrangem tudo o que existe, seguem ignorando que todas as aparências externas não são mais que estados mentais se exteriorizando. Quando se derem conta de que a consciência de uma qualidade qualquer exterioriza uma qualidade correspondente, sem a ajuda de nenhum outro poder, então poderão manifestar infalivelmente essa qualidade. Essa compreensão manda embora os cambistas, ou os valores alterados, e estabelece o único e verdadeiro valor, sua própria consciência. O Senhor está no seu templo sagrado. Abacuque 2:20. A consciência vive dentro daquilo que é consciente de ser. A pessoa que eu sou é o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência se materializa, o ser humano deve perdoar a todas as pessoas pelo que são. Sim, deve-se dar conta de que todas elas estão expressando, sem a ajuda de mais ninguém, aquilo que são ou estão conscientes de ser. Pedro, o homem iluminado ou disciplinado, sabia que uma mudança na consciência produziria uma mudança na matéria. Ao invés de sentir pena dos mendigos na porta do templo, ele disse: não tenho nem prata nem ouro para ti, mas o que eu tenho, a consciência de liberdade, isso te dou. Atos 3:6. Deixe de ladainhas e afirme ser aquilo que você decidiu ser. E você fugirá de um mundo limitado e encontrará o mundo da liberdade plena, cantando glórias ao Senhor, o Eu Sou. Muito maior é esse que vive em ti do que aquele que está no mundo. Livro 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Este é o grito de todo aquele que descobre que sua consciência de ser é Deus. Seu reconhecimento a respeito disso limpará automaticamente seu templo, sua consciência, de bandidos e assaltantes, devolvendo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu ao esquecer dessa orientação. Não terás nenhum outro Deus além de mim. A base ou alicerce de toda expressão é a consciência. Por mais que uma pessoa tente, nunca vai encontrar uma causa de manifestação da qual ela não seja consciente de ser. O ser humano acredita que encontrou a causa das doenças nos germes, a causa das guerras nas ideologias políticas opostas e na ganância. Todas essas descobertas do homem, registradas como a essência do conhecimento, são bobagens aos olhos de Deus. Só há um poder, e esse poder é Deus, a consciência.
Mata e faz viver, adoece e faz curar. Faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O ser humano se move por um mundo que não é nem mais nem menos que sua consciência materializada. Por não saber disso, luta contra seus reflexos, enquanto ele próprio mantém a luz e as imagens que projetam esses reflexos. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. O eu sou, a consciência, é a luz. Aquilo que eu sou consciente de ser, meu autoconceito ou ideia que tenho de mim mesmo, como eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre, são as imagens. O mundo é o espelho que reflete tudo o que o eu sou está consciente de ser. Deixe de tentar mudar o mundo, porque ele nada mais é que um espelho. A tentativa do ser humano de mudar o mundo pela força é tão infrutífera quanto quebrar um espelho com a esperança de mudar o rosto que ele reflete. Esqueça o espelho e mude seu rosto. Deixe em paz o mundo e mude suas ideias sobre si mesmo. E assim o reflexo lhe será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração só podem ser alcançados pela consciência de ser. Seja qual for seu problema, por quanto tempo ele persiste ou a sua magnitude, aceitando essa ideia de que ele é apenas reflexo de seu mundo interior e modificando seu autoconceito, em um tempo incrivelmente curto, você acabará com esse problema e nem ao menos lembrará que um dia ele existiu em sua vida. Faça a si mesmo essa pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? Enquanto você se fizer essa pergunta, com sinceridade, a resposta estará a caminho. Ninguém pode descrever para outra pessoa o quanto se sentiria feliz com seu desejo realizado. Cada um deve experimentar por si mesmo o sentimento e a alegria dessa mudança automática da consciência. O sentimento ou a emoção que vem em resposta à sua pergunta é o estado de consciência-chave, a pedra angular sobre a qual você deve construir essa mudança consciente. Ninguém pode lhe dizer como exatamente essa mudança vai acontecer, mas acontecerá. O Pai, a consciência, tem modos de agir que ninguém conhece. É a lei que nunca se altera. Todas as coisas expressam sua própria natureza. Uma semente de feijão expressa um feijão. Uma semente de tomate, um tomate. Quando você se apropria de um sentimento, ele se reveste com a matéria que lhe é natural ou similar. Pode demorar um segundo ou um ano. Isso depende inteiramente do seu grau de convicção. Quando as dúvidas somem e você pode sentir "eu sou isso", então o fruto ou a natureza disso começa a brotar. Quando uma pessoa compra um novo par de sapatos, ela não se sente natural ou muito confortável com ele. Até que, depois de um certo tempo de uso, essa pessoa sente esse par de sapato como uma parte dela. Isso também se aplica ao ato de vestir novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta: como eu me sentiria se meu desejo estivesse realizado nesse momento? A resposta que vem de imediato pode parecer desconfortável, até que você se acostume a ela. Esse período de adaptação, para ajustar essa mudança de consciência, é parecido com uma peça de vestuário que demora a se adequar ao nosso corpo. Como um sapato ou calça, por exemplo. Ao não saber que a consciência está se apresentando nas circunstâncias ao seu redor, você, como a esposa de Ló, olha para trás insistentemente, vendo seu problema e se deixando hipnotizar mais uma vez por sua aparente naturalidade. É como se ignorasse as palavras de Jesus quando ele diz: deixa tudo para trás e me segue. Mateus 4:19, 8:22, 16:24 e 19:21. Marcos 1:17, 8:34 e 10:21. Lucas 9:23 e 18:22.
Continue a me seguir e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mateus 8:22 e Lucas 9:60. Seu problema pode ter hipnotizado você com uma aparente realidade e naturalidade, a tal ponto que fica difícil para você vestir o novo sentimento ou a consciência de seu Salvador. Mas você deve vestir essa roupa se quer ter os resultados esperados. A Bíblia, que é o livro de psicologia mais magnífico de todos, adverte o ser humano de que seja consciente ao que escuta e logo segue com essa outra advertência. Para o que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, tudo lhe será tirado. Mesmo que muitos vejam essa declaração como a mais cruel e injusta das frases atribuídas a Jesus, ainda assim permanece sendo uma lei justa, baseada no princípio de expressão imutável da vida. A ignorância da pessoa sobre o funcionamento da lei não a modifica, nem exime a pessoa de ter os resultados apropriados a ela. A lei é impessoal e, portanto, não tem preferência por esse ou por aquele. Atos 10:34 e Romanos 2:11. É avisado ao homem que seja seletivo com aquilo que escuta e aceita como verdade. Tudo que uma pessoa aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e, com o tempo, vai se expressar no mundo físico. O ouvido seletivo é o modo perfeito com o qual o ser humano registra as impressões recebidas. A pessoa deve disciplinar-se para ouvir apenas aquilo que quer ouvir, independente dos rumores ou que os seus sentidos demonstram. Quando domar seu ouvido perceptivo, só reagirá às impressões que selecionou como apropriadas, e esta lei nunca falha. Estando completamente condicionada, a pessoa se torna incapaz de ouvir qualquer coisa que não seja algo que contribua com seu sucesso. Deus, como você tem aprendido, é a percepção não condicionada, que dá a você tudo o que você é consciente de ser. Ser consciente de ser ou ter algo é ser ou ter esse algo. Todas as coisas descansam sobre este princípio imutável. É impossível para você ser algo diferente daquilo que você é consciente de ser. Para aquele que tem, aquele que é consciente de ser, isso lhe será dado, bom ou mal, não importa. A pessoa recebe aquilo que é consciente de ser. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por causa dessa lei que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Você só pode aumentar aquilo que você é consciente de ser. Tudo gravita para a consciência com a qual existe uma harmonia correspondente ou parecida. Do mesmo modo, as coisas se separam da consciência com a qual não encontram harmonia ou correspondência. Se fosse dividida toda a riqueza do mundo em partes iguais para todos, em pouco tempo, voltaríamos a ter ricos e pobres como antes dessa divisão. A riqueza vai dar um jeito de voltar para o bolso do seu verdadeiro dono. Ao invés de se unir ao choro daqueles que se acham pobres e acusam os ricos de ficarem com toda a riqueza, identifique-se com esta lei imutável de expressão. Defina-se conscientemente como aquilo que você deseja ser. Uma vez definido isso, uma vez estabelecida sua declaração consciente, permaneça nessa confiança até que receba sua recompensa. Com a mesma certeza de que o dia vem depois da noite, qualquer qualidade declarada conscientemente se manifesta. Sendo assim, isso que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei cruel e injusta, se converte para o iluminado em uma das mais corretas e justas afirmações da verdade. Não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5:17.
Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é o resultado de uma mudança na consciência. A consciência sempre realiza o estado em que vive. O estado do qual a consciência está separada parece destruído para aqueles que não estão familiarizados com esta lei, mas é apenas uma preparação para o novo estado de consciência. Afirme que você é aquilo que quer que se cumpra ou se realize. Nada se destrói ou é perdido. Tudo se cumpre, tudo se realiza. Para aquele que já tem, a este é que se dará.